Rick Jacquin zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta vira polêmica. O céu de Belo Horizonte estava pontilhado de estrelas naquela noite de quinta-feira, quando o renomado chefe francês, Éric Jacquin, cortou a fita vermelha de seu mais novo empreendimento gastronômico, o Maison Jacquin, um restaurante sofisticado localizado na área nobre da capital mineira. A inauguração havia atraído celebridades, empresários e políticos locais, transformando-se rapidamente no evento mais comentado da semana. Luzes de flash cintilavam por todo o salão principal, decorado com requinte em tons de dourado e vermelho. Bordeaux. O aroma de trufas e foie gras pairava no ar, enquanto garçons impecavelmente vestidos circulavam oferecendo taças de champanhe aos convidados. Era possível sentir a tensão no ar, aquele tipo de excitação que só eventos de grande magnitude são capazes de proporcionar. Entre os presentes estava o deputado federal Nicolas Ferreira, acompanhado de sua esposa. O jovem político, conhecido por suas posições conservadoras e por sua habilidade em engajar o público nas redes sociais, conversava animadamente com alguns empresários quando os holofotes se voltaram para o centro do salão, onde um pequeno palco havia sido montado. Jacquin, vestindo seu tradicional uniforme de chefe branco com detalhes em azul, representando as cores da bandeira francesa, subiu ao palco acompanhado de um jornalista local que faria uma rápida entrevista para os presentes e para os veículos de comunicação. O chefe, conhecido por seu temperamento forte e sinceridade muitas vezes ácida, parecia especialmente bem-humorado naquela noite. Chefe Jacquin, é uma honra recebê-lo em Belo Horizonte. O que o motivou a abrir um restaurante na capital mineira? Perguntou o jornalista, estendendo o microfone. Minas Gerais tem uma tradição culinária fantástica. É um estado que respeita os ingredientes, que entende o valor de uma boa comida. Eu sempre quis trazer um pouco da minha França para dialogar com esses sabores tão brasileiros e tão mineiros, respondeu Jacquin, com seu inconfundível sotaque que misturava francês e português. A entrevista prosseguia tranquilamente quando o jornalista, percebendo a presença de figuras políticas no evento, fez uma pergunta aparentemente inocente que mudaria completamente o rumo da noite. Chefe, vejo que temos diversos políticos prestigiando sua inauguração. O senhor acha que gastronomia e política podem se misturar de alguma forma? Foi nesse momento que Jacquin, talvez embevecido pelo sucesso do evento ou simplesmente seguindo seu estilo provocador, fixou o olhar em Nicolas Ferreira, que estava a alguns metros de distância, e respondeu com um sorriso irônico. Políticos na minha cozinha? Não, não, não. Especialmente esse jovem deputado que só sabe falar, mas não sabe distinguir uma colher de uma espátula. Talvez devesse aprender a cozinhar antes de querer colocar a mão na receita do Brasil. Na minha cozinha, experiência é fundamental. Como diz o ditado francês, on ne devient pas chef en un jour, não se torna chefe em um dia. Na política deveria ser assim também, não? O silêncio tomou conta do salão. As câmeras imediatamente se voltaram para captar a reação de Nicolas Ferreira, registrando o momento exato em que seu sorriso desapareceu e foi substituído por uma expressão de surpresa contida. Por um instante, pareceu que o deputado responderia de imediato, mas ele apenas bebeu um gole de sua taça e manteve-se em silêncio, com um olhar enigmático. Os smartphones dos presentes já compartilhavam o momento nas redes sociais, e em questão de minutos, o vídeo viralizou. Hashtags como Jacquin vs Nicolas e polêmica gastronômica dominaram os trending topics, dividindo opiniões e gerando uma enxurrada de memes e comentários acalorados. A repercussão imediata, nas horas seguintes à inauguração, o vídeo da provocação de Jacquin foi exibido repetidamente em programas de TV, comentado em podcasts e discutido em mesas de bar por todo o Brasil. Analistas políticos e especialistas em comunicação eram chamados a opinar sobre o episódio em programas matinais, enquanto internautas criavam versões remixadas do momento, adicionando efeitos sonoros e visuais que amplificavam ainda mais o tom de confronto. O silêncio de Nicolas intrigava a todos. Conhecido por suas respostas rápidas e contundentes nas redes sociais,
O deputado não havia se pronunciado sobre o ocorrido, o que alimentava ainda mais a curiosidade do público. Seus seguidores mais fiéis defendiam que ele estava planejando uma resposta à altura, enquanto seus críticos sugeriam que o silêncio era sinal de que o jovem político tinha sido pego de surpresa e não sabia como reagir. Na manhã seguinte, ao evento, o chefe Jaquim foi entrevistado por telefone em um programa de rádio popular. Quando questionado sobre sua fala, ele não recuou. Eu sou um homem direto, sempre fui assim. Na cozinha não há espaço para fingimentos ou meias-verdades. Um prato ruim é um prato ruim, e um cozinheiro inexperiente precisa reconhecer suas limitações antes de querer comandar toda a cozinha. É assim que vejo a política também, afirmou o chefe, enquanto o apresentador do programa ria nervosamente, prevendo que a polêmica ganharia novos capítulos. Enquanto isso, nos bastidores do poder em Brasília, colegas de Nicolas Ferreira o aconselhavam sobre como proceder. Alguns sugeriam ignorar o comentário, classificando-o como uma provocação sem importância de alguém de fora da política. Outros insistiam que ele deveria responder à altura, aproveitando a visibilidade do caso para reafirmar suas posições. Nicolas, você não pode deixar isso passar em branco. O chefe francês te desrespeitou publicamente, argumentava um assessor mais exaltado durante uma reunião a portas fechadas. Calma, respondeu Nicolas, surpreendentemente sereno. Sun Tzu dizia que toda guerra é vencida antes de ser lutada. Vamos transformar essa provocação em uma oportunidade. O contragolpe estratégico. Exatamente 24 horas após o incidente, quando a internet já fervilhava com especulações sobre quando e como Nicolas responderia, o deputado entrou no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Era uma sessão ordinária que normalmente não atrairia muita atenção midiática. Mas naquele dia específico, as galerias estavam lotadas e as câmeras de diversos veículos de comunicação apontadas para o parlamentar mineiro. Quando chegou seu momento de falar, Nicolas ajustou o microfone, olhou diretamente para a câmera que transmitia a sessão ao vivo e, com um tom calmo mas firme, começou. Senhora Presidente, caros colegas parlamentares, cidadãos brasileiros que nos assistem, antes de abordar a pauta prevista para hoje, gostaria de fazer um breve comentário sobre um episódio que ocorreu ontem e que, graças às redes sociais, tornou-se assunto nacional. O silêncio tomou conta do plenário. Todos os olhos estavam fixos no jovem deputado. Ontem, durante a inauguração de um restaurante em Belo Horizonte, o chefe Eric Jaquim, profissional que admiro por seu talento culinário e por sua trajetória de sucesso no Brasil, fez um comentário que muitos interpretaram como uma provocação direcionada a mim. Ele sugeriu que eu, assim como outros jovens políticos, não teria experiência suficiente para participar da Receita do Brasil. Nicolas fez uma pausa estratégica, bebeu um gole d'água e continuou. Respeito muito o trabalho do chefe Jaquim. Ele é um mestre na cozinha, assim como eu busco ser na política. Mas gostaria de convidá-lo para um debate, não sobre culinária, mas sobre os verdadeiros ingredientes que faltam no Brasil hoje: ética, moralidade e compromisso com o povo. Porque, chefe Jaquim, a diferença entre uma cozinha e o parlamento é que aqui nossos erros não resultam apenas em pratos que podem ser descartados, eles afetam a vida de milhões de brasileiros. A Câmara, antes silenciosa, explodiu em aplausos e murmúrios. Alguns parlamentares batiam nas mesas em sinal de aprovação, enquanto outros pareciam desconfortáveis com a eloquência do colega. E aproveito para lembrá-lo, com todo respeito, que grandes chefes como Auguste Escoffier e Marie-Antoine Carême também foram jovens um dia. Eles revolucionaram a gastronomia não apenas por sua experiência, mas por sua visão, por sua coragem de desafiar o estabelecido. Na política, assim como na culinária, precisamos respeitar a tradição, mas nunca temer a inovação. Nicolas encerrou sua fala com um convite formal. Convido publicamente o chefe Jaquim para um café em meu gabinete, onde poderemos conversar sobre as receitas que verdadeiramente podem transformar nosso país. Acredito que temos muito a aprender um com o outro. A resposta foi transmitida ao vivo nas principais emissoras de TV e imediatamente viralizou nas redes sociais,
superando em visualizações o vídeo original da provocação de Jacquin. Comentaristas políticos destacavam a habilidade do deputado em transformar um ataque pessoal em uma plataforma para expor suas ideias, enquanto especialistas em comunicação analisavam sua estratégia de não responder imediatamente, criando expectativa e garantindo maior visibilidade. A resposta do chefe Jacquin estava em seu hotel em Belo Horizonte, preparando-se para retornar a São Paulo, quando assistiu à fala de Nicolas no plenário. Seu rosto, normalmente expressivo, manteve-se impassível enquanto ouvia a resposta do deputado. Apenas seus olhos, que se estreitaram ligeiramente, denunciavam que a reação do político havia o surpreendido. Naquela mesma noite, o chefe foi convidado para uma entrevista ao vivo em um programa de grande audiência. A emissora havia negociado, com exclusividade, sua primeira manifestação, após a resposta de Nicolas, e a expectativa de Ibope era enorme. No estúdio iluminado, sentado em uma poltrona vermelha diante de um apresentador visivelmente ansioso para explorar a polêmica, Jacquin parecia menos à vontade do que em sua cozinha. Quando questionado sobre a resposta do deputado, o chefe intensificou suas críticas. Não entendo nada de política, mas sei reconhecer quando um prato está mal preparado. Esse rapaz quer misturar ingredientes que não combinam. É como colocar chocolate em um estrogonofe, exclamou gesticulando enfaticamente. O apresentador, sentindo que tinha em mãos um momento televisivo precioso, insistiu. Mas, chefe, o deputado o convidou para um café em seu gabinete. O senhor pretende aceitar? Jacquin hesitou por um momento, algo raro em suas aparições públicas. Olha, eu sou chefe, não político. Na minha cozinha, quando alguém comete um erro, eu aponto imediatamente. Não há espaço para diplomacia quando se busca a perfeição gastronômica. Talvez na política seja diferente, mas duvido que esse jovem deputado tenha algo a me ensinar sobre o Brasil, um país que escolhi como meu há tantos anos. A entrevista prosseguiu com Jacquin defendendo a importância da experiência em qualquer profissão. E quando desafiado sobre sua própria juventude quando iniciou na gastronomia, o chefe respondeu com um argumento que seria amplamente criticado. Posteriormente, é diferente. Na cozinha começamos lavando pratos, cortando legumes, aprendendo cada etapa com humildade. Na política brasileira, vejo jovens que ontem estavam fazendo vídeos na internet e hoje querem decidir o futuro de uma nação. C'est impossível. A escalada nacional embate entre o chefe francês e o deputado brasileiro rapidamente transcendeu os limites de uma simples troca de farpas, transformando-se em um debate nacional sobre juventude versus experiência, tradição versus inovação, e até mesmo sobre a participação de celebridades em discussões políticas. Programas de entrevistas dedicavam segmentos inteiros ao tema. Enquetes online perguntavam quem está certo, Jacquin ou Nicolas. Já especialistas em relações públicas analisavam minuciosamente cada palavra, cada gesto, cada estratégia utilizada pelos dois protagonistas daquele que já era considerado o embate midiático do ano. Nas ruas, o assunto também dominava as conversas. Em um bar no centro de São Paulo, 3 amigos discutiam acaloradamente. O Jacquin foi arrogante. Quem ele pensa que é para menosprezar um representante eleito pelo povo? Argumentava um homem de meia idade, batendo com o dedo na mesa para enfatizar seu ponto. Arrogante por quê? Ele só disse o que muita gente pensa. Tem muito moleque querendo mandar no país sem ter vivido nada, rebatia seu companheiro, um senhor, de cabelos grisalhos. A questão não é a idade, é a prepotência, tanto do chefe quanto do deputado, ponderava o terceiro, enquanto pedia mais uma rodada de cerveja. Semelhantes discussões aconteciam em lares, escritórios e escolas por todo o país. O que tornava o caso tão fascinante era sua capacidade de refletir divisões já existentes na sociedade brasileira, personificadas agora em 2 figuras públicas de estilos completamente distintos. Nas redes sociais, a polarização era ainda mais evidente. Hashtags como Tinashe Team Jacquin e Hamas Team Nicolas dominavam os trending topics,
enquanto memes criativos exploravam desde a gastronomia francesa até referências bíblicas para alimentar o debate. Um dos memes mais compartilhados mostrava Jacquin como um jurado severo avaliando o prato da política brasileira, com a legenda: "Isso é uma vergonha." 3 dias após o início da polêmica, quando parecia que o assunto finalmente começaria a esfriar, uma emissora de TV anunciou um golpe de mestre. Havia conseguido reunir Jacquin e Nicolas para um debate frente a frente em um programa especial, de domingo à noite. O anúncio disparou uma nova onda de especulações e aumentou exponencialmente a expectativa do público. O confronto televisivo estúdio da emissora em São Paulo havia sido especialmente decorado para a ocasião. De um lado, elementos que remetiam à gastronomia francesa: um pequeno fogão, panelas de cobre, ingredientes selecionados. Do outro, símbolos associados ao parlamento brasileiro: uma pequena tribuna, livros de direito, a bandeira nacional. Nas redes sociais, a emissora promovia o encontro como o debate do ano, o chefe versus o deputado, enquanto seus concorrentes tentavam minimizar a importância do evento, classificando-o como um circo midiático, embora secretamente lamentassem não ter tido a mesma ideia. Os dois protagonistas chegaram separadamente ao estúdio. Jacquin, pontualmente francês, foi o primeiro, vestindo um terno azul marinho que substituía seu tradicional uniforme de chefe. Nicolas chegou 15 minutos depois, optando por um visual mais casual: calça jeans, camisa social branca e blazer cinza. Nos bastidores, a produção tentava estabelecer algumas regras básicas para o debate, mas estava claro que ambos os convidados preferiam um formato mais livre, onde pudessem expressar suas ideias sem as amarras de tempos controlados ou temas pré-determinados. Quando as câmeras finalmente começaram a rodar e o apresentador fez as introduções protocolares, a tensão no estúdio era palpável. Milhões de brasileiros acompanhavam ao vivo, expectantes pelo que prometia ser um embate memorável. Senhoras e senhores, bem-vindos a esta edição especial. Hoje temos a honra de receber 2 homens que têm movimentado o debate público nos últimos dias: o renomado chefe internacional Éric Jacquin e o deputado federal Nicolas Ferreira. Vamos começar relembrando como tudo começou. Após exibir os vídeos que haviam desencadeado a polêmica, o apresentador abriu o debate pedindo que cada um explicasse sua posição inicial. Jacquin, convidado a falar primeiro, manteve seu tom crítico. Veja bem, eu respeito a democracia brasileira e o direito de todos de participarem da política, mas insisto que experiência é fundamental em qualquer área. Um chefe precisa entender cada ingrediente, cada técnica, cada reação química que acontece em um prato. Um político não deveria também conhecer profundamente a história, a economia, as complexidades sociais antes de propor soluções? Nicolas ouviu atentamente com as mãos entrelaçadas e respondeu com uma calma estudada. Chefe Jacquin, o senhor mencionou ingredientes. Permita-me usar essa metáfora. Na política, assim como na culinária, podemos ter os melhores ingredientes do mundo, mas se o chefe não tiver princípios claros, valores sólidos e uma visão do que deseja criar, o resultado será desastroso. A experiência é valiosa, sem dúvida, mas não substitui a integridade e o compromisso com aqueles que servimos. O debate prosseguiu com intensidade crescente. Você não respeita as tradições do nosso país. E acusava Nicolas em determinado momento, referindo-se a comentários anteriores de Jacquin sobre a necessidade de modernizar certas instituições brasileiras. E você não respeita a arte de falar somente quando tem algo importante a dizer. Ça est terrible, rebatia Jacquin visivelmente irritado. Por mais de 1 hora, os dois trocaram argumentos sobre temas que iam desde a formação educacional dos políticos brasileiros até o papel das celebridades no debate público, passando por questões de representatividade e responsabilidade social. O que começara como uma provocação pessoal havia se transformado em uma discussão muito mais ampla sobre os rumos do país. Os telespectadores, que inicialmente esperavam um espetáculo de acusações pessoais, foram surpreendidos pela profundidade de algumas reflexões.
embora os momentos de tensão e provocações mútuas não faltassem. O final surpreendente, quando o programa se aproximava de seu encerramento e o apresentador preparava-se para fazer as considerações finais, Jacquin pediu um momento adicional, surpreendendo a todos. Antes de terminarmos, eu gostaria de dizer algo importante, disse o chefe, com uma seriedade incomum em seu semblante geralmente expressivo. A plateia, que até então reagia animadamente a cada provocação, silenciou-se completamente. Sabe, Nicholas, eu sou um homem que valoriza a autenticidade. E devo admitir algo, eu estava errado. Minha paixão pela cozinha às vezes me faz esquecer que cada um tem seu próprio campo de expertise. A confissão pegou todos de surpresa. O apresentador, temendo perder o controle da situação, tentou intervir, mas Jacquin continuou. Na verdade, prosseguiu o chefe, fiquei impressionado com sua postura. Você não respondeu com ataques pessoais. Você me convidou para um debate. Isso é, mas como dizem no Brasil, muito elegante. A câmera captou a expressão de Nicholas, uma mistura de surpresa e cautela, como quem tenta entender se há alguma armadilha naquela aparente rendição. Chefe Jacquin, a política e a culinária têm algo em comum. Ambas precisam de paixão, mas também de equilíbrio. Talvez possamos aprender um com o outro, respondeu o deputado com um sorriso discreto. Neste momento, num gesto que seria repetido incansavelmente nas redes sociais nos dias seguintes, Jacquin levantou-se de sua cadeira, caminhou até Nicholas e estendeu a mão para o deputado, que se levantou e a apertou firmemente. A plateia, antes silenciosa, explodiu em aplausos. O momento mais impactante, porém, ainda estava por vir. Visivelmente emocionado, com aquela sinceridade crua que o tornara famoso em programas culinários, Jacquin revelou: sabe por que fiquei tão incomodado com suas ideias? Porque elas me fizeram questionar algumas das minhas próprias convicções. Talvez este velho chefe francês ainda tenha muito a aprender sobre o Brasil. E talvez, Nicholas, suas ideias sobre tradição e valores familiares sejam exatamente o que está faltando na receita do nosso futuro. O deputado, também emocionado, respondeu: chefe, o senhor me ensinou uma lição valiosa nestes últimos dias. Mesmo discordando em muitos pontos, demonstrou que é possível reconhecer erros e buscar entendimento. Isso é raro na política atual, onde muitos preferem se entrincheirar em suas posições a considerar outras perspectivas. O programa terminou com um acordo inusitado. Nicholas iria passar um dia na cozinha do restaurante de Jacquin em São Paulo, aprendendo os fundamentos da alta gastronomia, enquanto o chefe acompanharia uma sessão no Congresso Nacional como convidado do deputado para entender melhor o funcionamento do poder legislativo brasileiro. O legado do embate nas semanas seguintes, o vídeo do debate, especialmente seu surpreendente final, tornou-se o mais compartilhado do ano nas redes sociais. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos analisavam exaustivamente o que chamavam de fenômeno Jacquin-Nicolas, tentando extrair lições sobre comunicação política, resolução de conflitos e opinião pública. O encontro na cozinha e a visita ao Congresso, conforme prometido, também aconteceram e foram amplamente documentados. Imagens de Nicholas vestindo um avental, enquanto Jacquin o ensinava a preparar um soufflé perfeito, contrastavam com fotos do chefe francês, observando atentamente os procedimentos parlamentares ao lado do deputado. Curiosamente, os desdobramentos do que começara como uma provocação acabaram beneficiando ambos os envolvidos. Jacquin viu a procura por seus restaurantes aumentar significativamente e foi convidado para programas de entrevistas onde podia falar não apenas sobre gastronomia, mas também sobre sua visão de Brasil. Já Nicholas Ferreira experimentou um aumento expressivo em sua popularidade, não apenas entre seu eleitorado tradicional, mas também entre setores da população que antes o viam com reservas. Pesquisas de opinião realizadas um mês após o episódio mostraram um crescimento de 15 pontos percentuais na avaliação positiva do deputado,
que passou a ser visto como um político capaz de transformar adversários em aliados através do diálogo respeitoso, sem abrir mão de suas convicções. O caso entrou para a história da comunicação política brasileira como um exemplo raro de como uma polêmica pode evoluir para um debate construtivo, deixando um legado positivo para além do espetáculo midiático inicial. Em sua última entrevista sobre o assunto, Jacquin resumiu o aprendizado com uma de suas típicas analogias culinárias. Na cozinha, às vezes, os ingredientes que parecem mais incompatíveis são os que criam os sabores mais surpreendentes. Nicolas e eu somos como azeite e vinagre, diferentes, sem essência, mas capazes de criar algo especial quando misturados na proporção certa, com o respeito como emulsificante. E assim, o que começou como uma zombaria terminou como uma lição para todo o Brasil. O verdadeiro poder está não em vencer debates, mas em transformá-los em oportunidades para crescimento mútuo, um ingrediente que parece cada vez mais raro na receita da política contemporânea.